Nós vamos terminar o assunto da semana passada, tá? Porque nós ainda estamos em concordância e é bom vocês já irem acostumados, porque são temas, tá? As concordâncias, tanto nominal quanto verbal, e as regências nominais e verbais, tá? São temas extensos mesmo, tá? Mas aqui já fica uma dica, gente. Quando a gente fala de concordância, seja ela verbal ou nominal e regência, o pessoal se preocupa só com a questão da escrita, tá? A forma mais prática de você aprender é a prática, tá? Então, o que se torna mais fácil? Você não precisa ficar decorando esse bando de regras, porque aqui eu não coloquei nem metade das regras, tá, gente? Existem mais regras ainda com relação à concordância. É você utilizar no dia a dia, né? Porque a gente está, quando fala de texto, o aluno só lembra que ele só faz texto se for escrito. Não, você está sempre discursando, falando. Então, é uma forma aí de você estar praticando. Bom, então nós vamos dar continuidade da onde eu havia parado. Alguém lembra onde eu havia parado? Eu vou passando aí, acho que foi no 7. Eu já falei dos pronomes, não já? Já? Gente, eu falei já dos pronomes, não já? Já. Isso aqui também já falei. Já falei já. Bom, eu parei aqui no verbo impessoal, tá? Que é um dos as pessoas cometem muito erros. Verbo impessoal é aquele que eu já havia dito, ele não se aplica às pessoas no discurso, tá? Ou seja, por exemplo, o verbo chover, ele é um verbo impessoal, porque eu não posso conjugá-lo, usar as pessoas no discurso, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tem como eu falar eu chovo, tu choves, ele chove, tá? Então, os verbos impessoais são aqueles que vão indicar tempo ou fenômenos da natureza, ok, gente? Certo? Tranquilo? Tranquilo. Tá? Sim. Eu vou poder usar as pessoas do discurso. Portanto, como eles não terão sujeito, tá? Eles ficarão sempre na terceira pessoa do singular. Ok? Por exemplo, temos o verbo haver. Toda vez que eu puder trocar o verbo haver pelo existir, trocar o verbo haver pelo verbo existir, esse verbo haver, ele será um verbo impessoal, tá? Verbo haver, com sentido de existir, forma verbo impessoal. Portanto, ele fica na terceira pessoa do singular. Agora, se eu for usar o verbo existir mesmo, o verbo existir ele já tem sujeito. Aí ele vai concordar normalmente. Perceberam a diferença? Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular. Por exemplo, há 2 alunos na sala. O verbo haver aí pode ser trocado pelo verbo existir. Tá? Existem 2 alunos na sala. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Então, há uma cadeira vaga no refeitório, sentido de existir. Não existe uma cadeira no refeitório. Agora, o verbo fazer é outro também que vocês precisam ter atenção. Por quê? Porque o verbo fazer, tá? Ele tanto pode usar como impessoal, que nesse caso ele vai estar indicando o tempo transcorrido, né? Ele tanto pode ser usado como verbo impessoal, ou ele pode indicar também ação. Quando ele é temporal, ele indica sentido de tempo ou fenômenos atmosféricos, tá? Eles vão ficar sempre na terceira pessoa do singular. Agora, se esse verbo ele estiver indicando uma ação, ou seja, estou praticando uma ação, aí esse verbo vai ter sujeito, ele vai ter que concordar com o sujeito. Por exemplo, faz frio no Paraná. Observe aí
que o verbo haver está indicando aí um fenômeno da natureza, fazer frio, tá? Então ele é impessoal, portanto ele fica no singular. Faz 2 meses que eu não a vejo. O verbo fazer aí está indicando tempo transcorrido. Portanto, se ele está indicando tempo, ele fica também na terceira pessoa de singular. Porém, se ele indicar uma ação, ou seja, praticar uma ação, aí ele vai ter sujeito, portanto, ele vai concordar normalmente com o sujeito. O aluno fez o dever, os alunos fizeram o dever. Então, fazer o dever aí é praticar uma ação. Aí, nesse caso, ele vai ter sujeito, ele vai concordar com o sujeito normalmente. Ele só irá formar oração sem sujeito, né? Quando ele for impessoal, tá? Aí, para isso, ele vai ter sentido temporal, de tempo transcorrido ou de fenômenos atmosféricos. Por exemplo, faz dias que não faço os exercícios físicos. Tempo decorrido. 10 dias, né? Nesta época do ano, faz muito frio, indicando fenômenos atmosféricos. Então, ele é impessoal, fica na terceira pessoa do singular. A outra hipótese, que é a letra C, quando a locução verbal, lembrando, o que é uma locução verbal? Grupos de verbos que equivalem a um único verbo, tá? Estava estudando, estou estudando, estudo. Quer dizer, a locução verbal estou estudando. É o verbo auxiliar, eu estou, que está, e o verbo principal, que é estudar, que está no gerúndio. Então, quando eu tenho a locução verbal, o verbo ele fica... Deixa eu só ver aqui. Tá. Tanto o verbo haver quanto o verbo fazer exige auxiliar que fique na terceira pessoa de singular. Exemplo, deve haver uma forma de amenizarmos esse problema. Vai fazer 10 dias que não faço exercícios físicos. Você observa aqui que mesmo sendo a locução verbal, eles terão a mesma ideia. Deve haver, o verbo haver aqui, ele continua te dando a ideia de existir, certo? A mesma coisa o fazer, ele continua te dando ideia de tempo. Por isso que eles ficam na terceira pessoa do singular, ok? Certo? Certo. Por favor. Certo? Dizem que quem cala consente, mas nem sempre funciona. Outro item aqui, gente, que vocês têm que ter atenção, é com relação ao sujeito indeterminado. Com relação ao sujeito indeterminado. O que é um sujeito indeterminado? É aquele sujeito que ele não vem expresso na oração, ele não vem escrito ali, ou você não menciona, tá? E pior, você também não consegue identificar quem praticou determinada ação. Uma frase bem simples, né, que eu sempre uso, estou como exemplo, você chega numa delegacia e fala para o delegado: delegado, roubaram o meu carro. O delegado vai poder te perguntar quem roubou? Sim ou não? Vamos, gente? Sim. Acho que não. Sim ou não? Não. Acho que sim. Acho que sim. Vamos Acho lá. que não. Bom, aí você tem que ter cuidado se caso ele pergunte isso, tá? Por quê? Porque se ele me perguntar, eu sou meio debochada, se ele me perguntar, eu vou ter 2 reações. Fico olhando pra cara dele, né? Vou ficar rindo. Porque, olha só, se eu chegar numa delegacia e falo pro delegado: roubaram o meu carro, é sinal que eu não sei quem roubou, né, gente? Qualquer pessoa pode ter roubado. Correto? Sim, sim. Correto. Então, se o delegado me perguntar quem foi, eu vou ter que dar uma resposta à altura para ele. Doutor, se eu soubesse quem roubou, eu não estaria aqui, né? Eu ia direto na pessoa, certo? Então, não tem como o delegado te perguntar isso.
tá? Quem roubou, meu filho? Não sei. Ué, se eu soubesse, eu não estaria aqui. Por quê? Porque o sujeito indeterminado, ele generaliza, ou seja, a ação praticada ali foi uma ação praticada. Roubar é praticar uma ação, alguém fez. Só que eu não consigo identificar. Por isso que a gente diz que o sujeito indeterminado, ele generaliza. Ou seja, qualquer pessoa pode ter praticado a ação. Então, como você não sabe quem praticou a ação, tá? A regra diz o seguinte, que quando você tem um sujeito indeterminado, você tem duas formas de deixar o verbo. Ou ele fica na terceira pessoa do plural, aí vocês prestem bem atenção nisso, tá? Ou ele pode ficar também na terceira pessoa do singular. Mas como que eu vou saber isso, professora? Simples. Quando ele fica na terceira pessoa do plural, você só vai ter o verbo mesmo, ó. Pediram, não vai ter nada mais acompanhando esse verbo, tá? Pediram. Agora, ele também pode ficar na terceira pessoa do singular. Quando? Quando eu tiver a partícula ser. Daí, gente, tomem cuidado. É importante que vocês tomem cuidado. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas confundem, tá? Esse ser aqui, o índice de determinação do sujeito, com a voz passiva sintética, tá? Quando eu tenho esse ser como partícula de índice de indeterminação do sujeito, mostrando que o sujeito é indeterminado, o verbo ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Por exemplo, precisa-se de balconistas. Aí é aquela necessidade de voltar lá nas séries iniciais e saber identificar o sujeito. Por quê? Observe a frase, precisa-se de balconistas. Então, normalmente a gente fala para o aluno assim, para você achar o sujeito, faz a pergunta quem é o verbo, né? Faz a pergunta quem. Quem é o verbo, né? Quem é o verbo aqui? Qual é a palavra que é verbo? Precisa-se de balconistas. Qual é a palavra que é verbo? Vamos, gente. Precisa-se de balconistas. Qual é o verbo? Alguém já está dando a dica aí. Vamos lá. Precisam? Não, é precisa. Precisa-se de balconista. Quem é o verbo? Precisa? Precisa, que é do verbo precisar. Gente, as palavras que indicam ação, as palavras que indicam estado, fenômenos da natureza, são verbos. Então, se está indicando uma ação, que foi praticada uma ação, é um verbo, tá? Então, aqui o verbo aqui é precisa. Aí eu vou fazer a pergunta. Quem precisa? Quem precisa? Quem precisa de balconistas? Ou seja, quem está precisando aqui? Vamos? Quem precisa? Repete, por favor, professora. Eu fiz a pergunta aqui, ó. Precisa de balconista. Botei a frase, precisa-se de balconista. Para eu achar o sujeito, normalmente, eu faço a pergunta ao verbo. Aí eu fiz aqui, ó. Quem precisa? Alguém? Tipo, alguém precisa. É? Tá escrito alguém aqui? Calma aí. Na frase, precisa-se de balconista, tá escrito alguém? Aí, você tá lendo a palavra alguém? Não. Não. E quando eu utilizo o alguém, eu sei quem é? Não. Não. Então você observa bem, tá? Alguém está precisando, com certeza, certo? Só que eu não sei quem é esse alguém. Então, quando eu não sei quem pratica a ação, ou seja, quem está precisando, o sujeito ele é indeterminado, certo? Certo? É. Sim, né? Então, vamos lá. Então, já sabe identificar, tá? Sujeito indeterminado.
o verbo vai ficar na terceira pessoa do plural, tá? Se eu tiver, por exemplo, pediram mais tempo para a decisão. Vou fazer a pergunta: quem pediu? Quem pediu? Eu sei quem pediu? Eu sei quem pediu? Sim ou não? Pediram mais tempo para a decisão. Eu quero achar o sujeito. Quem pediu mais tempo para a decisão? Uma pessoa. Qualquer pessoa, né? Por isso que o verbo aqui ele fica na terceira pessoa do plural. Porque qualquer pessoa pode ter pedido. Eu não sei quem foi. Então o sujeito é indeterminado. Então, nesse caso, terceira pessoa do plural. Agora, ele também vai ficar na terceira pessoa do plural se ele tiver sendo um sujeito indeterminado, tá? Perdão. Ele vai ficar também na terceira pessoa, sendo que do singular, quando ele for um sujeito indeterminado. Ou seja, o que é um sujeito indeterminado nessa situação? É o verbo mais a partícula ser, tá? Precisa de balconista. Alguém precisa, mas eu não sei identificar quem é. Cuidado para vocês não confundirem, para quando o verbo estiver na terceira pessoa o verbo estiver na voz passiva. Vou botar duas frases aqui, vocês vão ver qual está correta. Qual está correta? A primeira ou a segunda? Espera aí. Ele está aqui em casa, ele parece até que é mais escuro. Vende-se casa ou vende-se casas? Qual que está correta? Casas? Não, a frase. Eu quero saber qual frase está correta. A primeira ou a segunda? Primeira ou a segunda? A primeira. Vende-se casa? Tá, então vamos complicar mais um pouquinho aqui. Vamos botar uma outra aqui. E a terceira também, vende-se casas. Qual está correta? Primeira, segunda ou terceira? Terceira. Terceira está correta? Vende-se casas. A primeira está correta, sim ou não? Sim. Aí no chat. Coloca aí no chat. A primeira está correta? Sim. Sim. A segunda está correta? Acho que não. Não. A terceira está correta? Sim. Então vamos lá. Aqui nesses exemplos aqui que eu dei, nós temos, tá, o verbo na voz passiva, sintética. Então o que acontece? Quando o verbo está na voz passiva, ele tem o sujeito, tá? Se ele tem o sujeito, o verbo é obrigado a concordar com esse sujeito. Por exemplo, vamos ver na primeira frase aqui, ó. Vende-se casa. De quem que eu estou falando? Vende-se casa. De quem que eu estou falando? Uma pessoa ou ali onde ela trabalha vende casa, sei lá. Ei, vende-se casa. Eu estou falando de quem aqui na frase? Aí vou acabar com o Se ali naquele local vende casa? Não, eu quero saber de quem eu estou falando. A frase é vende-se casa. Quem é o sujeito aqui? Ah, qualquer pessoa. Qualquer pessoa então está sendo vendida? Não. Então, de quem eu estou falando? Quem está sendo vendida? Vende-se casa. Quem está sendo vendida? A casa. Ah, a casa. Muito bem. Tá? Então, eu estou falando aqui da casa. Então, aqui eu tenho o sujeito. O sujeito, ele está no singular ou no plural? Singular. Está no singular, portanto, o verbo tem que estar no singular. Na segunda frase, vendem-se casas.
O sujeito está no singular ou está no plural? Hein? O sujeito é casas. Está no singular ou está no plural? Qual? Da segunda frase. Sim, gente, travou. Plural. Porque eu comprei os enfeites. Travou. Tá tudo branco. Ficou branco. Travou, tá travando. Não está respondendo. Ai, Jesus amado. Ai, a gente ainda passa por isso. Voltou aí, gente? Não. Voltou não, né? Vou parar. Vou botar de novo, tá? Tá travando. Vai, filhinho da mamãe. Travou-se. Vocês estão me ouvindo? Travou-se. Voltou? Voltou. Só esperou retirar a brincadeira, né? Vê se está indo aí. Tá indo. Está indo. Voltou. Ufa! Chegou, né? Chegou aí? Sim. Que travou. Tirou. Voltou. Então vamos lá. Então, na segunda frase, tá? O sujeito é casas. Está no singular ou no plural? Plural. Palavra casa. Está no plural. Se está no plural, o sujeito é casas, está no plural, o verbo tem que estar no plural. Aí a pergunta, a terceira frase, então, ela está correta? Sim. A frase está correta? Vem descer casas, está correto? Sim. Tá? O sujeito não é casas? Sujeito não é casa? Já não estou falando da casa, não é a casa que é vendida? É. Então, está no singular ou está no plural? Plural. Plural, portanto, o verbo deveria estar como? Se o sujeito está no plural, o verbo tem que concordar com ele, o verbo tem que estar como? Vende-se casas? Vendem-se casas, tá? Isso aqui é um erro comum que você vê nas placas aí das ruas aí, de onde vocês moram, em qualquer canto, tá? Quando o cara botar lá, aluga-se apartamentos, não entre em nenhum, porque sabe que vai demolir, né? Sabe que vai cair assim que você entrar. Está alugando mais de um apartamento e ele coloca o verbo no singular, é porque já sabe que a casa não presta, o apartamento não presta. Tá? Agora, se ele colocar lá aquela faixa bonitinha, alugam-se apartamentos, aí você pode entrar que é apartamento chique, moderno, tá? Com bastante segurança, correto? Porque nesse caso tem sujeito. Agora, quando a gente observar que não tem o sujeito aqui, e a gente não identifica, aí a gente tem sujeito indeterminado, portanto, o verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular, ok? Certo? Vamos para o próximo. Ok. Esse aqui, verbo ser, que é bastante usado também. Vamos observar alguns itens aqui do verbo ser. Quando o sujeito é um dos pronomes, o, isto, isso, aquilo, tudo, o verbo ser concorda com o predicativo. Lembrando, tá? Que o verbo ser, ele vai estar formando o predicativo. Vocês já estudaram o predicado nominal. E o predicado nominal, você tem lá os verbos de ligação. Os verbos de ligação, o verbo ser é um. Ser, estar, permanecer, ficar, tá? Por quê? Porque eles vão formar, ligar o sujeito com o seu predicativo, ou seja, seu atributo. Exemplo, tudo era felicidade quando morava na casa da vovó.
você vai ver, você observa que o verbo ser está concordando com a palavra felicidade, que é um predicativo. Está concordando normal. Se felicidade está no singular, que é o predicativo, o verbo ser também estará no singular. Agora, quando o predicativo for um pronome pessoal, tá? O presente que comprei hoje é para você. Tá? No caso aqui o pronome pessoal, tá? Tá dentro do verbo comprei. Quem comprou? Eu. Eu comprei para você. Quando o sujeito for nome de pessoa ou pronome pessoal, o verbo concordará com o sujeito. Paola é a aluna mais aplicada da sala. Tá bom? Então, aqui, nome de pessoa, o verbo vai concordar com o sujeito. O verbo ser concorda com o sujeito. Paola e Paulo são os alunos mais aplicados da sala. Ela concorda normalmente. Quando o sujeito for uma expressão numérica, que dá ideia de conjunto, o verbo ficará no singular. Por exemplo, 4 horas é pouco tempo para fazer as provas do vestibular. Então, aqui tem uma expressão numérica, 4 horas. Então, o verbo fica no singular. E, normalmente, aqui as pessoas colocam aqui, 4 horas são pouco. Tá? Aqui está falando um conjunto de horas utilizados para fazer o vestibular é pouco. Certo? Certo? Sim. Quando a oração se iniciar com pronomes interrogativos, o que e o quem, o verbo concorda com o sujeito. Isso quer dizer o quê? Se o sujeito estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo ficará no plural. Comum a gente perguntar quem é você, quem são vocês. Correto? Quem é a pessoa que consegue fazer justiça com as próprias mãos? Ou seja, poderia botar quem são as pessoas que conseguem fazer justiça com as próprias mãos. Então, quem é a pessoa ou quem são as pessoas. Tá? Quando a oração indicar o dia do mês, outra coisa aqui que o pessoal erra demais, tá? É para indicar o dia do mês. O verbo concorda no singular ou no plural. Vai depender da intenção. Exemplo, hoje é dia 10 de setembro. Eu quero especificar a palavra dia. Tá? Dia específico. Hoje são 11 de setembro. Aqui eu já estou botando, me referindo a dias decorridos, dias que já se passaram. Tá bom? Então, quando você quer especificar um dia específico, o verbo fica no singular. Quando você quer indicar quantos dias já se passaram, o verbo vai para o plural. Dúvidas até aí? Dúvidas? Povo bom, nem incomoda o professor. O verbo bater, soar e dar, ele concorda, a concordância verbal, ela pode ser estabelecida com o sujeito da oração ou com o numeral que indica as horas, tá? Então, tem 2 formas de fazer a concordância. Ou eu vou concordar com o sujeito, ou eu vou concordar com o numeral que estiver indicando horas. Geralmente, esse tipo de construção, formado por esses verbos, se dá por uma omissão, quase sempre da palavra relógio. Nas orações em que a palavra relógio ou qualquer outro similar, como sino, estiver omitida, não aparecer, o verbo soar, bater e dar deve concordar com o número das horas indicado na oração. Exemplo, todos concordavam, soavam 2 horas da tarde. Aqui eu não tenho a palavra, por exemplo, sino, e nem tenho a palavra
relógio expresso. Tenho? Tenho? Gente, o pessoal desmaiou? Tem expressa ali a palavra hora ou sino? Tem? Marcele, Carlos, Balota Silva, Juliana, Laiane. Professor, Ah, a senhora podia aumentar um pouco o áudio, que eu não escuto direito aqui. tá bom. Deixa eu aumentar. Tá no máximo agora, tá vendo? Tá no máximo, não sei. Então, observe aqui, gente, que eu não tenho nem a palavra relógio, nem a palavra sino, ou qualquer um outro ali, tá? Que indique. Portanto, você vai concordar com o numeral que indicar a hora, tá? Então, aqui você observa que está concordando com o numeral horas. Por isso que o verbo está no plural. No meu relógio já deram 4 horas de atraso. O verbo aqui vai concordar com a palavra, o numeral 4. O sujeito dessa oração, nesse caso, das anteriores, é a palavra hora, embora a ideia do marcador de tempo, relógio, sineta, etc., esteja embutido na expressão. Por isso, no exemplo 2, não se deve confundir a palavra relógio, que nesse caso é uma adjunta adverbial de lugar, com o sujeito do verbo dar. Então, vamos voltar aqui para a gente ver. Aqui eu tenho a palavra relógio, não tenho? Tá? Eu tenho a palavra relógio. Então, observe aqui que eu estou falando no meu relógio. Se eu fosse fazer a pergunta assim, onde deu as horas? Ou onde se deram as horas? Eu vou ter um lugar, foi no relógio. Então, o relógio aqui, ele não é o sujeito, ele é uma adjunta de nominal. Por isso que o verbo está concordando com a palavra horas, que é o sujeito. Correto? Certo? Sim. Gostei de sim agora. Cadê, Jesus? Então, voltemos aqui. Tchau. Então, se a palavra se no relógio for adjunta adverbial de lugar, o verbo vai ter que concordar com a palavra, o numeral que estiver indicando a hora. Bom, muito tempo depois, meu relógio deu 8 horas. Nesse caso aqui, quem deu 8 horas? Meu relógio. Vê que aqui já é sujeito, tá? Eu estou falando do relógio. O que o relógio fez? Deu 8 horas, certo? Os sinos da igreja bateram 1 hora certinha. Por que o verbo aqui está no plural? Ele está se referindo aos sinos da igreja, que é o sujeito, e não a hora, tá bom?